Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo reflexivo da obra O Consolador. Vossa presença muito nos alegra, muito nos honra. Esse programa é proporcionado pelos voluntários do Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros. Faça parte dessa família espiritual. E hoje, sentados à bancada, os facilitadores da minha esquerda para a direita, Orígenes Caetano, José Nilson e o Wilson Trindade. Boa noite, cavalheiros. Boa noite a todos. Então, para dar continuidade, nós estamos no capítulo 3.2, que fala de Evangelho. A questão é de número 283. E a pergunta: com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E a resposta: antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e não poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas. Ele quer saber o que significa aí, né? E o Verbo se fez carne. Você vê aqui essa frase bonita, né? O Verbo fez carne. Que o Verbo é palavra, né? A palavra. E diz, é como se usasse a palavra e agora vai reencarnar, virou carne. Então, na realidade, Deus é como se fosse o Pai. E o Verbo dele, Criador, Verbo Criador, que forma as criaturas. Jesus é o Criador de Deus. E, normalmente, esse Espírito que está uma manifestação divina ali, porque ele já está na plenitude pela prática dele, agora ele se fez carne quando ele vai reencarnar. Ele vira homem, se fez carne, o Verbo se fez carne. Porque, na realidade, tem alguns espíritos que diz que Jesus é o mesmo Jeová do povo israelita. É o mesmo. Então o Verbo se fez carne. Você vai poder entender isso. Aí é por isso que as pessoas confundem nessa visão, eles colocam Deus, Jesus e Pai, Filho e Espírito Santo, como se fosse o Pai, lá, Jesus, Deus. O Jesus, Deus, o Filho, Pai, Filho, Jesus, o Filho, porque é o Espírito Santo que já está na plenitude da evolução, que está lá o Filho. E nós, é o Espírito Santo, que está reencarnado aqui, é o Espírito Santo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, aí eles confundem como se fosse uma coisa só. Na realidade, está tudo ligado com Deus, mas são coisas diferentes. Então, o Verbo se fez carne, ou seja, a palavra de Deus, o som lá deles fez carne, Jesus vira carne e está aí entre nós. E nós, normalmente, somos também o Verbo que se fez carne. Se você for olhar nessa caminhada, nós somos o Verbo que virou carne. Então, coloca aí, o Verbo aí, a representação é Jesus, né? Que a gente entende. Agora, é interessante que o Emmanuel fala aí que a gente não pode ter essa visão humana de Jesus.
ela é uma visão divina, porque ele extrapola tudo aquilo que nós concebemos. E nós só concebemos a partir da matéria. E Jesus, ele extrapola tudo isso, porque ele está longe da matéria há bilhões de anos, né? Então, para a gente entender a importância e o significado de Jesus, o diretor do orbe aí que ele fala, né? Então, ainda a gente, já com Deus nós já fizemos isso, né? A imagem e semelhança, é como se fosse um velho. E com Jesus a gente também quer fazer como se fosse mais um filósofo, não. Ele é entre aspas, assim, para nós, é um ser totalmente à parte, que veio aqui das altas esferas. Todos os espíritos aqui estão ligados com Jesus, todos aqui. E Jesus está ligado com Deus, ó. Jesus ligado com Deus e todos estão ligados com Jesus. Organograma de empresa. Não tem dúvida que é assim mesmo. E a gente todos às vezes quer assim, colocar, mas Jesus casou, Jesus foi tentado, Jesus teve medo. Você entendeu? Ele está acima dessas coisas mundanas ou humanas. É que a gente não compreende. O que é uma lágrima de Jesus, né? Porque a gente vai dar uma concepção, uma ideia da vida humana, material. Então a gente ainda está muito distante. Se a gente não compreende alguns mártires que tiveram aqui no planeta Terra junto da gente, vai querer comparar o verbo por excelência? É difícil mesmo, né? Para a gente ver, eu acho que o Emmanuel vai explorar mais essa área aí, né? Na 284, o apóstolo João recebeu missão diferente na organização do Evangelho, considerando-se a diversidade de suas exposições em confronto com as narrações de seus companheiros? E a resposta: ainda aí temos de considerar a especialização das tarefas no capítulo das obrigações conferidas a cada um. As peças nas narrações evangélicas identificam-se naturalmente entre si, como partes indispensáveis de um todo, mas somos compelidos a observar que, se Mateus, Marcos e Lucas receberam a tarefa de apresentar nos textos sagrados o pastor de Israel na sua feição sublime, a João coube a tarefa de revelar o Cristo divino na sua missão sagrada universalista. Interessante, o apóstolo João tem pela fala de Emmanuel, né, tem a responsabilidade de falar algo mais espiritual de Jesus, enquanto que os demais, algo mais ali histórico, né, o contexto mostrar. Um tem uma tarefa mais profunda, seria o Allan Kardec veio representar esse laboratório do mundo invisível, né, foi o representante aí, mostrar, a vida continua, não é isso que você só, por enquanto, a ciência defende como vida. É por isso que eles fazem confusão, porque realmente é o evangelho mais espiritualizado, é o do João. Você vê, começa já, e o verbo se fez carne, olha a diferença já que ele vai trazendo com os outros. Ele dá algumas informações que os outros não trazem, porque como foi o último evangelho a ser feito, foi o João que fez, ele aproveitou já para fazer essa diferença. Aproveitou e o mundo espiritual já estava. Porque a maneira que ele vai apresentar a Jesus, eu sou o bom pastor, não é? A água que você bebe nunca mais vai ter sede. Ele vai trazendo informações que é bem espiritual. Porque, como o Caetano Desteiro falou, como é que nós vamos entender Jesus se Jesus é o Espírito em termos de frequência mais próximo de Deus que nós temos aqui? E a nossa frequência aqui está bem matéria. Nós não temos condição. Então, a proporção que foi evoluindo na direção do Cristo, por isso que todos os espíritos serão ligados a Jesus com o correr do tempo. Todos. Primeiro porque ele está aqui no planeta, todas as células, a primeira célula quem fez foi Jesus aqui no planeta. Nossas células têm o magnetismo de Jesus, nós seremos atraídos por esse magnetismo, querendo ou não querendo. Não tem como. Agora, a gente imagina um espírito que fez o planeta Terra, fez a Lua, fez a primeira célula, conhece tudo aqui desse planeta. O André Luiz usa um termo bem interessante, ele fala assim, o homem, a gente olhando daqui, ele dizendo ele, e o grupo dele olhando vocês aí, é como se vocês estivessem perdidos no meio da floresta, a gente olhando, vocês vão se perdendo, querendo encontrar o caminho sem encontrar, quer dizer, está sujeito a tudo. A tudo, porque estamos no meio da floresta, estamos andando, não sabe. Aí vem um obsessor, pá, dá uma atacada, vem um bicho, dá uma atacada, vem o outro cara, já quer matar, já quer roubar, já quer levar vantagem.
Está perdido. Igual no meio da floresta. Ontem lá no estúdio a gente estava falando exatamente isso. Por isso que você tem um espírito amigo, um protetor, um guia, um anjo da guarda. Você tem um bocado de gente que está em volta de você, para você tentar não desviar tanto do seu caminho. Para não se perder na floresta. Para não se perder na floresta. E eles se disponibilizam a isso. Olha, eu vou ficar do seu lado, não sei o quê, não esquece de mim. Aí quando vê a gente na nossa arrogância aí, juvenil, espiritual, a gente fala, deixa comigo, que Deus o quê? Na floresta cai num mar pantanoso, aí se arrebenta. Cai na boca do jacaré. Na armadilha. Ali, cai na armadilha, cai na boca criou. do leão. Ó. Você vê como é que é a interessante. Agora, a gente já consegue reconhecer isso, é um ponto positivo, né? Então, para você evitar esses equívocos da vida. Mas que realmente essa fase primária nossa, ela é... Ontem a gente lendo o texto do primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, sobre a criação, é fantástico, porque é uma nova visão que se passa do conhecimento humano a partir daquela data sobre o Criador, né? É uma visão assim, entre aspas, simplista, parece simplista, mas de grande profundidade, quer dizer, simplista para apresentar para a gente, porque a gente não tem condições ainda de conceber esse ser supremo. Nós não temos essa condição. Né? É uma coisa totalmente, assim, para nós foge da nossa lógica, porque o nosso raciocínio é em cima da matéria, todo em cima da matéria. Como é que a matéria vai definir o que não é matéria? É difícil, por isso você coloca a matéria nos outros. Então, por isso que tem que... Eles falam assim, olha, a pobreza de linguagem de vocês é muito grande para a gente definir alguma coisa. Então, tenham paciência, entendam dessa forma e pronto, né? Então, o Emmanuel aí está tentando, através do João, que deve ser já um espírito, assim... mais espiritualizado, iluminado que os outros, porque foi buscar mais fundo aí a essência, né, do verbo, e que vem por último, né? Vem o sábio, né, que já está com aquela sabedoria de vida, e aí apresenta o verbo para a gente de outra forma, né? E o interessante aqui que ele fala nessa última frase, que ele vem apresentar o Cristo na sua missão universalista, diferente dos outros, onde destacam a versão sublime dele, que é uma versão mais religiosa. Mas João, ele traz quando ele fala aqui na sua missão universalista, a gente vê que o homem não compreendeu muito, porque o homem acabou segmentando os ensinamentos de Jesus em forma de religiões, e dentro dessas religiões colocou diretrizes de acordo com as suas convicções e com, na verdade, as suas necessidades, os seus anseios, as suas vontades e para o seu benefício. Quando, na verdade, a mensagem de Jesus ela é muito mais ampla que limitada a uma determinada religião. Onde dentro da religião, às vezes, foi necessário colocar um céu, um inferno, para que aquele homem ele tivesse medo ou tivesse receio, porque ele ainda não tem o entendimento do que realmente como ele deve ser e como ele deve agir. Então a religião veio e colocou determinadas diretrizes dentro daqueles dogmas que, por exemplo, a católica traz, ou o evangélico, ou a doutrina espírita traz para nós, para que nos dirigisse em determinadas atitudes, para que a gente falasse, eu não vou fazer isso porque senão eu vou sofrer isso, eu não vou fazer isso porque senão eu vou para o inferno, né? Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno, não tem um meio termo. Então, ainda é necessário a gente ver, para o nosso grau evolutivo, a necessidade das religiões. Mas, na verdade, o que João vem trazer aqui para nós é esse entendimento que, se cada um de nós fizer o nosso papel dentro da sociedade como homens de bem, a gente não vai precisar de religião. Se cada um respeitar os direitos do outro. E lembrar que João é o que traz no final o último evangelho, o Apocalipse, né? Que os outros não trazem, né? Que ele serviu como médium de Jesus ali, né? Trazendo para nós todas essas mensagens, né? Então... Mas, Wilson, imagina só, nesse grande laboratório do universo, quantos planetas terras existem por aí que passam pelos mesmos processos e eles devem analisar como uma escola. Olha, essa turma aqui está tendo essa conduta aqui, vão tentar nesse outro laboratório, através de novas experiências, ver se modifica, consegue ter um avanço diferente. Da mesma forma que faz numa escola. Então, N terras, planeta Terra, N Cristos tem aí, também traçando os seus... esse processo de educação do espírito, né?
que é um processo ainda bem inicial, porque usa a matéria ainda. Mas você imagine nesse universo todo o que essas reuniões crísticas aí, de diretores aí de galáxias, como é que é o andamento das suas. Então deve ser muito similar. Assim, existe um certo padrão, mas você vai tentar fugir um pouco do padrão para haver menos dor, menos sofrimento, né? Então, esse processo de religião, isso é normal. Você pegar o Ser Supremo e colocar ele dentro de uma religião e fechar ele e achar que é só isso, né? É só isso. A gente está perdendo a oportunidade de saber, mas é que a gente não tem como vislumbrar esse ser ainda. Eles dão pessoas parecidas assim, numa conduta, no comportamento crístico, mas a gente também tem dificuldade de entender essas pessoas. A gente conta na mão. Então é perfeitamente normal isso aí, eu vejo, né? Mas a gente, agora com a doutrina espírita, a gente tem um esforço maior para poder fazer essa grande revolução dentro de nós, mas também é onde vai repercutir lá fora. Você né? vê que a doutrina espírita, o que é que vai ajudando? Ontem eu escutei um pastor, ele é uma pessoa boa, preparada, tudo, mas ele dando a palestra dele lá, ele dizia para os caras, olha, todos nós, quando morrer, vamos para o céu, ficar lá junto de Jesus, mas Jesus vai voltar e nós vamos acompanhar Jesus quando ele vem e chega aqui nosso corpo, aqui que tem centenas, milhares de anos que já morreu. Volta, aí se acopla com o nosso espírito, aí é a glória total. Eu digo, você veja o pensamento dele, diz que vai voltar nesse corpo que tem 1000 anos, 2000 anos que morreu. É infantil, né? É totalmente infantil, assim, quer dizer, ainda tem essa mentalidade. Mas é condenável? Isso não, é um processo. Porque o que ele entende. Mas ele infantil. É um homem bom, ele está ensinando coisa boa para o povo, não tem problema nenhum, não. E o que importa. É o que importa no final. Às vezes você acha muita coisa aí, não é nada disso, mas você tem feito um trabalho bom e pronto. Isso que interessa. E o outro sabe muitos, né? E não faz um trabalho bom. Então vamos lá, pergunta 285. Jesus Cristo é sem pai, sem mãe, sem genealogia. Como interpretar essa afirmativa em face da palavra de Mateus? Resposta. Faz-se necessário entendermos a missão universalista do Evangelho de Jesus, por meio da palavra de João, para compreender tal afirmativa no tocante à genealogia do Mestre Divino, cujas sagradas raízes repousam no infinito do amor e da sabedoria de Deus. Belíssimo, né? De certo, ele estava chamando a atenção que Jesus, por ser espírito já puro, diferente de nós outros que estamos no caminho da purificação, esse vínculo com os espíritos que hoje estão na condição de meu pai, minha mãe ou minha filha é muito maior. A dele não, ele já vem, por isso que ele não desfaz da mãe nem dos irmãos. Ele fala, todo aquele que faz a vontade de meu pai e minha mãe são meus irmãos. Então é esse olhar que eu acho que a doutrina espírita amplia quando, evidentemente, como falou o Wilson, o Caetano, né, o Sr. José Nilson, as pessoas se limitam a um Jesus histórico naquele contexto, né, a pessoa ali, o profeta. Não. Quer falar? Como não tem como só vai essa visão universal que ele teve, porque é o jeito mesmo. Você vê que o Mateus escreve quase pensando lá nos hebreus. Ele coloca todas aquelas colocações hebreias do passado que vai falando de Jesus. O Marcos, ele escreve para os romanos, porque os romanos era que dominava ali tudo. E o Lucas tem uma visão do cara da Grécia, do cara culto, daquele jeito, grego. E o João, ele escreve para tudo. O Evangelho de Jesus não veio só para esse povo, veio para todo mundo. Ele já tinha essa visão maior. Não é à toa que Jesus vai deixar ele para... Ele não desencarnou, ficou lá velhinho, porque ficou ao pé da cruz. Você vê, foi o único que ficou no pé da cruz dos discípulos. Quer dizer, ele já era diferente. Ficou. Mas você vê, ele, o mais velho. E não é à toa que o Espiritismo, pelo menos uma grande parte, diz que o João é o mesmo Kardec. Aí você começa agora a entender porque Kardec vai dar para entender mais Jesus, porque o João já começou isso lá atrás, quando fez o Evangelho dele. E quando virou São Francisco também, ele já pôs em prática aquilo. Vira Kardec e traz agora o lado intelectual do entendimento do assunto.
e o Chico vira o trabalho do intelectual Kardec na prática, porque o Kardec fala da mediunidade e o Chico vai mostrar na prática o que é mediunidade. João fala o que é Jesus e vai mostrar como São Francisco que é um seguidor de Jesus. Quer dizer, está tudo numa sequência fantástica. Amarrado, né? Amarrado, numa sequência belíssima. Pergunta 286. O sacrifício de Jesus deve ser apreciado tão somente pela dolorosa expressão do Calvário? Resposta. O Calvário representou o coroamento da obra do Senhor, mas o sacrifício na sua exemplificação se verificou em todos os dias da sua passagem pelo planeta. E o cristão deve buscar, antes de tudo, um modelo nos exemplos do Mestre, porque o Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas virtudes, com as quais saberão remontar ao Calvário de suas dores no momento oportuno. É aquilo que até hoje muita gente carrega o crucifixo no peito, né? Só lembrando ali daquele momento da crucificação. Mas, na verdade, o que a gente tem que se lembrar são das histórias, da vida, dos exemplos que ele trouxe para nós, que é o que ele traz aqui. Muita gente só lembra da cruz, do sofrimento, da dor, né? Daqueles momentos finais, mas ele nos chama a atenção aqui para que a gente lembre realmente do exemplo que ele deixou, das parábolas, das histórias, dos ensinamentos, do convívio ele com as pessoas, com os diferentes, né? Quando ele fala, eu vim para os doentes e não para os sãos, de chamar a nós, que nós estamos dentro da sociedade, quando a gente tem a oportunidade, de auxiliar, de estender a mão àquele que precisa, porque esse foi o exemplo que ele deixou, e não o exemplo de dor e sofrimento, eu tenho que sofrer, eu tenho que me humilhar, não, eu tenho que participar da sociedade, eu tenho que estender a mão, eu tenho que ajudar, eu tenho que ser proativo, eu tenho que fazer o bem no limite das minhas forças. Eu acho que esse é o exemplo que ele chama a atenção aqui, para a gente. Tem o Calvários, mas não fica com a cabeça presa nisso, né? Fica nas atitudes de bem que ele fez, né? É porque é onde a gente mais se identifica nesse processo de crescimento, é a dor e o sofrimento. A gente se identifica nisso, por conta que é esse processo de crescimento. Então, onde eu vou me encontrar mais com Jesus? Na dor, no sofrimento, na tristeza, né? E mais um dia, quando a gente estiver mais avançado, aí a gente vai se identificar com Jesus em outros aspectos. Então, e às vezes pegou essa condição aí de dor e sofrimento, por conta que é uma questão assim de meio das religiões, de dominar, mas vai chegar uma hora nós vamos começar a enxergar de maneira diferente, sair dessa do Calvário e podemos pegar até a infância de Jesus, que a gente nem... Hoje a gente vê crianças aí de 6, 7 anos, 3, 4 anos, fazendo maravilhas, com limitações. Agora imagine o Ser Supremo, o que ele poderia fazer? Mas ele está escondido, melhor ficar reservado aqui, que senão já crucificava ele com 3 anos de idade. Com certeza. Agora, quando ele dá na cruz, porque na cruz ele quer exemplificar o ponto máximo da dor de uma pessoa. Chega ali... Aí, e as pessoas... E cada um carrega a sua cruz, né? Sabe, diz, ele está carregando cruz, ele não precisava, não mereceu, não fez, foi tudo injusto. E a pessoa vai refletir, diz, e a minha tem lógica, porque esse parente complicado, mas está ligado comigo lá atrás, essa situação toda, ela vê a lógica dela. Então, ele diz, como ele carregou a cruz, para eu carregar a minha. Então, o tempo todo, Jesus, o ensinamento é sem parar. E como você disse da infância de Jesus, Maria, como vivia, era espírito puro e conhecia, quando vai ali aquela obra que ele disse que é o primeiro milagre de transformar água em vinho, vê o que ela diz, ela tem tanta certeza quem é ele, e o que ele faz e o que ele já tinha feito, que ela tinha visto na infância e tudo, que ela diz para ele, faça tudo o que ele mandar. Ela já tinha certeza, diz, pode fazer. Já sabia. Pode fazer. Não, são espíritos muito diferentes, né? Muito diferenciados. Né? Então, é que a gente não consegue perceber isso. E aí tem gente que fala, Jesus eu acho que nem existiu. Para você ele não existiu mesmo. Ainda nem existe. Porque você não conseguiu descobrir isso. É interessante, né? Por isso tem que compreender, tem que entender. Deus não existe. Não existe. Para você ele não existe. Não é verdade? E pronto. 287, uma resposta longa, hein? De uma página, hein? Eu acho que são 15... Não vai dar. Tu acha que ele está no horário? Tá.
Dá mais uma? Quer deixar a pergunta aí? Vamos ver qual é. Então vamos lá. Numerosos discípulos do Evangelho consideram que o sacrifício do Gólgota não teria sido completo sem um máximo de dor material para o Mestre Divino. Como conceituar essa suposição em face da intensidade do sofrimento moral que a cruz lhe terá oferecido? Vamos lá. Resposta. A dor material é um fenômeno como o dos fogos de artifício em face dos legítimos valores espirituais. Homens do mundo que morreram por uma ideia muitas vezes não chegaram a experimentar a dor física, sentindo apenas a amargura da incompreensão de seu ideal. Imaginai, pois, o Cristo que se sacrificou pela humanidade inteira e chegareis a contemplá-lo na imensidão da sua dor espiritual, augusta e indefinível para a nossa apreciação restrita e singela. De modo algum poderíamos fazer um estudo psicológico de Jesus, estabelecendo dados comparativos entre o Senhor e o homem. Em sua exemplificação divina, faz-se considerar antes de tudo o seu amor, a sua humildade, a sua renúncia por toda a humanidade. Examinamos esses fatores, a dor material teria significação especial para que a obra cristã ficasse consagrada. A dor espiritual, grande demais para ser compreendida, não constituiu o ponto essencial da sua perfeita renúncia nos homens? Nesse particular, contudo, as criaturas humanas prosseguirão discutindo como crianças que somente admitem as realidades da vida de um adulto, quando se lhes fornece o conhecimento, tomando por imagens o cabedal imediato dos seus brinquedos. Muito bom. Aí o que me chama a atenção logo no começo, o Emmanuel fala assim, como fogos de artifício. Quer dizer, o fogo de artifício vai ter a explosão, tem o sacrifício, tem a dor, mas e o esplendor? E a glória que ele vai encontrar logo depois? É porque a gente está muito preocupado com as questões aqui, Sim. desse tempo. Então, o que é essa dor, esse sacrifício perante as glórias do céu? Aí no caso de Jesus, né? Então, não é nada. Porque tinha que deixar um referencial para dizer, ó, dor, olha o referencial como é que fez. Então a tua dor, atitude, comparada, né, com isso, não é nada. Então, porque Jesus é sempre o modelo, o guia, ele é o modelo. Você, tua dor está ruim, olha a dele. Você fica até vergonha de falar da tua quando você vê a dele. É sempre esse modelo. É uma coisa, Jesus realmente, não tem condição da gente entender ainda Jesus plenamente, não tem condição. Pelo grau dele, porque é o espírito mais próximo de Deus que nós temos aqui. E ele está ligado ali a esse comando todo aí. E ele sabe que é por esse jeito que nós vamos melhorar. Ele sabia disso. Ele sabia que ia trazer o trabalho dele, ia criar muita morte, perseguição, ia ser aberta a igreja, depois os evangélicos, o espiritismo e mais coisa que vem lá na frente. Porque existem tantas terras, tantos laboratórios semelhantes, né? Sim. É assim. Agora, próxima, qual é a pergunta? Próxima 286 vai ser: meu pai e eu somos um. Poderemos receber mais algum esclarecimento sobre essa afirmativa? Muito bom. Então, agradecemos facilitadores, o Wilson Trindade, o Zênio Freire, o Urige Caetano de Santos e a você que de vossa casa emitiu bons pensamentos, sempre fazendo observações para que esse programa chegue em outros corações. Com a permissão divina, nos vemos aqui há 15 dias. Muita paz a todos. Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier.